Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Roberto Rosa, seu professor de perfilagem de poços aqui nesse canal do YouTube. E essa é a nossa sétima aula sobre perfil sônico. Lembrando que já comentei nas aulas anteriores sobre perfil Caliper, de Caliper SP, raios gama e resistividade. Esse é o primeiro perfil que vamos falar sobre um perfil de porosidade. Nós temos também perfil de porosidade, densidade e neutrônico. Aqui nós temos duas fotos mostrando a ferramenta de sônico, toda vazada, e aqui ela ao longo de um poço, onde nós temos um transmissor e um receptor. Por que essa ferramenta é toda vazadinha, toda cortada desse jeito? Porque a onda enviada sonora por aqui poderia vir diretamente nesse sentido. Então isso aqui é feito dessa forma, achurada, né? Rasgada, para poder a onda levar o maior tempo possível, ou seja, as ondas que viajam pela formação chegarão primeiro nos receptores. Bem, qual é o princípio do perfil sônico? A ferramenta emite uma onda sonora que viaja pela formação e chega até um transmissor. Mede-se o que? O tempo decorrido entre a emissão e a detecção desse sinal, que a gente chama de ΔT, tempo de trânsito. Então a ferramenta calcula esse ΔT, que é o tempo gasto para a onda percorrer um pé de formação. A unidade é microsegundo por pé. Bem, aqui num quadro onde a gente mostra todas as ferramentas de perfilagem, sua resolução vertical e sua profundidade de investigação, observamos aqui que o sônico tem uma profundidade de investigação da ordem de 10 a 15 centímetros e uma resolução vertical da ordem de 60 centímetros, ou seja, é uma ferramenta que lê muito próximo ao aparelho do poço. Então, se o aparelho do poço estiver desmoronado ou com algum problema, vai influenciar bastante na leitura do meu perfil sônico. Aqui mostrando algumas ferramentas de sônico, mostrando o corpo dessas ferramentas como são. Bem, a ferramenta de sônico surgiu da demanda dos intérpretes da sísmica, porque eles precisavam de um registro contínuo da velocidade da formação para converter as escalas de tempo da sísmica em profundidade. Lembre que a sísmica ela é registrada em tempo duplo, com a onda descer e ser refletida e voltar e ser captada por um geofone. No caso aqui, nós furamos um poço, nós já sabemos qual é a profundidade do poço, a profundidade de cada topo de formação. Então esse perfil sônico vai auxiliar muito a sísmica, veremos a seguir. Então o perfil sônico é fundamentalmente corrido para o registro ΔT. Ele na verdade lê a vagarosidade, porque o ΔT é o inverso da velocidade. Então não lê velocidade, lê a vagarosidade. Aqui é uma forma mostrando como é obtido esse ΔT. O perfil sônico foi para auxiliar a sísmica e não para a obtenção de porosidade. Depois que alguns autores em laboratório e em pesquisas conseguiram obter valores de porosidade utilizando as curvas do perfil sônico. Mas aqui nós temos um sismograma sintético. Nós temos aqui uma porção de uma sísmica, a perfuração do poço, e a partir da perfuração do poço, com as velocidades intervalares obtidas ao longo do poço com o perfil sônico, podemos montar um sismograma sintético. Esse sismograma sintético é muito importante na correlação do poço com a sísmica, ou seja, para fazer a amarração dos diferentes refletores. Como é que o perfil sônico é apresentado? Então nós temos aqui o perfil sônico, aqui na pista 3, ele vai de 40 a 240, mas aqui na pista 1 nós temos um perfil de raios gama e um de Caliper, aqui o perfil de resistividade na pista 2 em escala logaritmo, e o perfil sônico estaria na pista 3, que é de 40 até aqui. Mas veja que a escala vai de 40 a 240. Eu não posso ter no meu perfil a escala linear e logaritmo, porque aqui no meio seria 140 ΔT. Não existe valores de porosidade sônica maiores, ΔC sônico maior do que 140. Não existe, mas não vai haver valores de porosidade dessa ordem. Bem,
Aqui nós temos um quadro onde nós mostramos os diferentes tipos de rochas sedimentares e fluidos e a velocidade obtida em cada um desses materiais e o tempo de trânsito. Observe que as diferentes rochas mais comuns, como arenita e carbonato, a velocidade varia, aqui no caso 18.000 a 19.000, enquanto o tempo de trânsito de 55,5 a 51,2. Por que não tem uma velocidade única? Porque o arenito pode estar não bem compactado, pode estar cimentado, pode estar poroso e pode ainda ter fluido nessas rochas, que também vai modificar a nossa velocidade sônica, modificando por sua vez o tempo de trânsito. O perfil sônico é utilizado para obter porosidade. E aqui temos fórmula de Willy e de Heimer, que são fórmulas utilizadas para obtenção de sônico. Nós usamos muito a fórmula de Willy. Bom, então aqui nós temos um exemplo de um perfil sônico, aqui nós temos um perfil de raios gama, um perfil de resistividade e aqui um perfil sônico. Utilizando essa fórmula obtida de Willy, onde a gente tem ΔT lido, ΔT da matriz, filtrado matriz. O ΔT da matriz é o ΔT da matriz arenito. No caso aqui estamos usando 55, menos o ΔT do filtrado do fluido de perfuração. Então são valores constantes. Então qual vai ser o ΔT lido? Aqui na escala 40, 50, 60, 70. Então para um ΔT de 70, nessas condições nós vamos obter uma porosidade sônica de 11%. Essa porosidade, sendo obtida no sônico, nós já sabemos de uma maneira geral que é uma porosidade um pouco otimista. O sônico tende a ler porosidade um pouco além. Claro, se aqui também tiver algum tipo de fluido, vai afetar esse ΔT. Então algumas correções serão necessárias. O perfil sônico, entre os perfis, comparando com o perfil de densidade neutrônico, não é o melhor perfil para a obtenção da porosidade. O perfil mais utilizado para a obtenção da porosidade é o perfil de densidade. Lembrando também que na área operacional, o perfil sônico, de uma maneira geral, só é corrido em poços exploratórios e não em poços explotatórios. Não quer dizer que não possa, mas por que em poços exploratórios? Os poços exploratórios visam a descoberta de hidrocarboneto. E como a gente está procurando um poço exploratório, normalmente um poço pioneiro número 1 ou número 3, que é um poço de delimitação, a gente usa o sônico para auxiliar depois na correlação poço-sísmica, gerando sismogramas sintéticos. Não que não existam outras ferramentas de perfilagem, tais como o VSP, Vertical Seismic Profile, e o Checkshot, que também são ferramentas que ajudam na correlação do poço com a seção sísmica. Bom, uma outra forma, além dessa fórmula aqui, nós podemos obter a porosidade, sabendo o ΔT lido e o valor da velocidade da matriz, calculamos a porosidade sônica. Mas aqui tem uma série de probleminhas embutidos. Qual o fluido que está na rocha? Se esse meu arenito tem cimentação, se tem alguma argilosidade, isso tudo influencia nos valores de ΔT. Bem, um outro dado que o sônico nos fornece, fora aqui a curva de ΔT, é o perfil que a gente, vamos dizer assim, o tempo de trânsito integrado, Travel Time Integration, que são esses picos maiores aqui, onde eu estou mostrando a seta. Entre cada TTI, eu tenho que ter 10 milissegundos, ou seja, são esses quadradinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que desse TTI para esse, eu tenho essa espessura. Desse para esse, uma espessura maior e esse outra espessura maior. Esses TTI permite a gente utilizar para os cálculos de velocidades intervalares. Isso é muito bom para a obtenção de um sismograma sintético. Mas lembre-se, para esses valores serem confiáveis, eu tenho que ter um poço com um caliper muito bem feito. Problemas de rugosidade e desmoronamento faz com que o nosso perfil sônico não seja muito confiável quanto às suas medidas. Bem, aqui um outro exemplo muito interessante. Eu tenho aqui um raios gama, eu tenho um perfil de caliper,
aqui eu tenho SP, e a curva de resistividades e a curva de sônico. Nesses pontos aqui onde eu estou grifando com esses círculos azuis, os calipers estão desmoronados, estão ruins. Logo, provoca no perfil sônico o que a gente chama saltos de ciclo, ou seja, esses valores aqui do perfil sônico acima de 40, 240, acima de 140 ΔT são irreais, não existe. Isso aqui são valores sem nenhum valor. Ou seja, se eu for fazer um sismograma sintético com um TTI usando, eu tendo no poço situações como essa, não vai ter nenhum valor o meu sismograma sintético. Aqui uma figura interessante, aqui eu tenho raios gama e aqui eu tenho as curvas de ΔT simples e ampliada, mostrando aqui onde o gama ray está baixo, bem baixo, hein? Essa linha verde, isso aqui é um sal, aqui eu estou caracterizando sais. Então no caso aqui gama ray baixo, ou seja, uma rocha sem radioatividade ou sem teor de potássio, eu vou ter um raios gama baixo e vou ter um valor médio de 68 ΔT paralita, NaCl, cloreto de sódio. Já a taquidrita, onde aqui os poços estão mais desmoronados, eu tenho um gama ray alto. Por que eu tenho um gama ray alto? Porque o gama ray ele está lendo a radioatividade, e na taquidrita eu tenho potássio, e também no ΔT eu vou ter valores em torno de 90, ou seja, gama ray alto ou baixo correlacionando com o sônico, podemos definir que sal nós temos aqui nesse intervalo do poço. Lembrando que durante a perfuração de um poço, eu estou perfurando a lita, taquidrita e outros sais, muitas vezes a broca ao triturar, esse material não consegue chegar à superfície, ele vai ser todo dissolvido. Bem, nós temos várias aplicações para o perfil sônico. Nós podemos ter uma ideia da porosidade, lembrando que não é o melhor perfil para a obtenção da porosidade. A partir da porosidade podemos ter uma permeabilidade. É possível definir alguma litologia, qualquer perfil é utilizado para tentar definir a litologia. Anisotropia elástica, isso aqui é um ponto interessante, que o perfil sônico ele tem as ondas P e S e Rayleigh, entre outras. Presença de fraturas e a direção dessas fraturas é possível, e a presença de hidrocarbonetos, apesar de não ser o mais indicado para evidenciar hidrocarboneto. Seria, no caso aí, o perfil resistividade, e o densidade neutrônico junto é muito melhor do que o perfil sônico para avaliação dos hidrocarbonetos, mas é possível se ter alguma ideia. E constantes elásticas a gente também pode calcular obtendo a partir dessas ondas acústicas. O papel fundamental histórico do perfil sônico, como eu já disse antes, foi calibrar a velocidade da sísmica. Alguns fatores influenciam bastante o tempo de litologia. Quanto mais densa a rocha, a matriz, menor a ΔT. Ou seja, quanto mais porosa é uma rocha, maior será seu ΔT, porque a onda vai levar mais tempo para caminhar sobre essa rocha. Porosidade. Quanto maior a porosidade, maior ΔT, como eu disse anteriormente. Agora, lembre-se que onde existe porosidade, existem fluidos. Esses fluidos também afetam o nosso ΔT. Se a gente está usando o sônico no poço exploratório, eu ainda não tenho certeza qual fluido que eu tenho nele. Então isso é um ponto que às vezes dificulta nossas interpretações no perfil sônico. E a agilosidade? A agilosidade presente nos reservatórios sempre vai afetar os perfis, não é? No caso aqui do sônico, a presença de argila nos poros aumenta o valor do ΔT. Aumentando o valor do ΔT, eu estou dizendo que minha rocha pode ser mais porosa, e não ser verdade. Aliás, a agilosidade afeta também os perfis de resistividade e neutrônico. Bem, pessoal, isso é o que eu tinha falado sobre o perfil sônico. A nossa próxima aula vai ser sobre o perfil densidade. Se você gostou dessa nossa aula, se inscreva no nosso canal no YouTube, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa, ou Perfilagem de Poços
por Roberto Rosa, e siga a gente no Instagram, onde nós temos várias figuras e gráficos e posts sempre relacionados ao tema Geologia, Perfilagem, R. Rosa. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês e até a próxima aula. Um abraço.